É verdade, é verdade. Muitas vezes as próprias escolas utilizam a imagem do professor como propaganda. Você pode observar agora, inclusive, que ainda é época de matrícula no ensino superior, as grandes redes de ensino, muitas delas até com ações na Bolsa de Valores, etc., propagandeando que tem os melhores professores, né? O melhor corpo docente, etc. Daí a gente tem que verificar e checar quais são as condições de trabalho que eles estão proporcionando a esses docentes. Isso. Muitas dessas redes de ensino que cobram mensalidades em nível muito baixo, elas colocam 120, 130 alunos numa sala de aula. Uma sala de aula com um único professor. Que praticamente impede a interação do professor. Aí eu vou dizer para você, Eliseu, tanto faz você dar aula pelo computador ou na sala de aula. Há muitos alunos que nem enxergam o professor sentados lá no final das fileiras. E não há, inclusive, essa interação, não pode haver essa interação, fica muito difícil. Daí a nossa defesa do que preconiza o artigo 67 e o artigo 13 das leis de diretrizes e bases, que diz que tem que haver uma relação adequada de número de professores e número de alunos, e tem que haver todo um trabalho de qualificação e de aprimoramento do professor. E para isso, então, o professor deva ser contratado por jornada e não por hora-aula. Porque para aumentar a sua carga, a sua remuneração, o professor assume o maior número de aulas. E aí tem a jornada dupla ou a jornada tripla. Se ele tivesse uma remuneração para trabalhar uma jornada de 40 horas, sendo metade na sala de aula e metade para a preparação e para até as atividades tecnológicas, aí sim nós teríamos essa relação que nós estávamos discutindo aqui, da relação do ensino e da aprendizagem, né? De que nós seríamos os agentes dessa relação. Mas Celso, professor Celso Napolitano, o que a Federação dos Professores do Estado de São Paulo está fazendo ou pensa fazer para divulgar essa questão, né, desse, vamos dizer assim, quer dizer, está caindo a ficha, né, que os professores estão sendo escravizados pela tecnologia, né? O que a federação está fazendo, os Simpros, né, que são os sindicatos dos professores? Então, é importante a gente colocar, e eu agradeço o vereador Eliseu mais uma vez a oportunidade, de que a Federação dos Professores, ela congrega sindicatos de professores que representam professores da escola particular do Estado de São Paulo. Esses sindicatos de professores organizam assembleias, consultas aos seus representados, mais ou menos na época de final de ano, novembro, dezembro, para saber quais são os assuntos que devam ser colocados em pauta na época da renovação da Convenção Coletiva de Trabalho. A Convenção Coletiva é aquele instrumento que norteia as relações de trabalho dentro das empresas, dentro das escolas. E então esta questão que está sendo colocada agora nesta campanha salarial não é uma questão que surgiu da cabeça dos dirigentes sindicais, não. Foi uma questão que foi levantada em todas as assembleias, em todas as consultas que aconteceram com os professores. Os professores já estão sentindo o peso, sim, né? Sim, os professores é que colocaram isso. Quer dizer, hoje em dia, mais importante do que a própria questão do reajuste salarial, né, é a questão das condições de trabalho que os professores estão sendo submetidos. Diferente de outras atividades, né, em que o profissional está sendo preparado para a questão da tecnologia ou para a utilização de plataformas tecnológicas, no nosso caso, todas essas atribuições, elas foram agregadas à nossa função principal. Então, a remuneração se manteve a mesma e nós então tivemos que obedecer, né, e atender a esse número muito grande de atividades tecnológicas que foram sendo agregadas à nossa função principal. E os professores que já estavam tendo que atender a dupla jornada de trabalho, às vezes dando aula manhã, tarde, às vezes até triplo, eles tiveram essas atribuições agregadas à sua função principal, tendo que atender também a essa demanda, e aí estão perdendo completamente os seus momentos de lazer. E mais ainda, no caso do professor, os momentos de lazer são até os próprios momentos de qualificação cultural que ele precisa ter. Eu acho que até assim, a sua capacidade pessoal de interagir com o aluno. E é
verdade. Se você vai, até penso que isso é um problema que as próprias escolas, talvez os donos das escolas não estejam percebendo. Se o professor vai completamente estressado, embora possa não aparentar que ele está estressado, a qualidade do trabalho dele cai muito, né? A possibilidade dele desenvolver um trabalho importante, interessante junto aos alunos é comprometida, não é mesmo? É verdade, é verdade. Então, a federação está coordenando essa campanha do Simples, porque a federação ela tem também por escopo organizar os sindicatos e coordenar a campanha salarial dos sindicatos. Eu, enquanto presidente da federação, eu coordeno as negociações salariais e está colocando esse assunto aí em discussão. Inclusive com muito sucesso junto aos professores, e também interessou a mídia nessa questão. Houve várias matérias que foram colocadas pela mídia abordando a questão da tecnologia com o professor, e esse assunto está sendo colocado em pauta também no próprio site da federação, que é o www.fepesp.org.br. E também temos o blog da campanha, né? Temos o blog da campanha para não fugir à regra, que o professor pode interagir também e colocar seus comentários, etc., que estão sendo muito proveitosos para as nossas rodadas de negociação. Celso, você falou muito rápido, o site é www.fepesp, Federação dos Professores do Estado de São Paulo, fepesp.org.br. E o blog? O blog é o blog da campanha. Entrando na página da FEPESP, que é o fepesp.org.br, você terá acesso então ao blog da campanha, que é o instrumento de interação entre os professores. Então, os Simpros já estão mobilizados nisso, os próprios sindicatos já perceberam esse problema, né? E está havendo reuniões? Sim, os Simpros, eles perceberam a partir... Bom, é lógico que durante o ano nós vimos discutindo muito essa questão nas visitas que fazíamos às escolas, e os sindicatos foram chamados a atenção pela própria atuação dos professores nas assembleias. E os professores, então, querem ver esse assunto discutido e querem que a remuneração, de alguma maneira, dê conta dessa nova atribuição a que eles estão sendo submetidos, essa demanda nova que está ocorrendo em função das novas tecnologias. Os sindicatos estão visitando as escolas, os diretores dos sindicatos, e estamos programando assembleias para esse mês de março, para que nós possamos, então, discutir os rumos da campanha e aí provocar alguma atitude em relação aos sindicatos patronais. Quer dizer, assim, que diz a LDB, a Lei de Diretrizes, seria, quer dizer, 20 horas de aula, 20 horas de atividade, né? É o que a lei estaria preconiza. Incluída essa questão da questão da informática. Bom, professor Celso Napolitano, presidente da FEPESP, Federação dos Professores do Estado de São Paulo, queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa Sala de Visita. Eu acho que é um assunto extremamente importante, que acho que todos poderiam começar a se ligar nesse assunto. Queria se despedir, professor? Eu novamente agradeço aqui ao convite, ao novo convite do vereador Eliseu Gabriel, professor assim como nós outros, né? E queria dizer à categoria dos professores e à população em geral que a campanha salarial está sendo desenvolvida e que nós chegaremos a um bom termo com o apoio da comunidade e dos professores do Estado de São Paulo. Muito obrigado. E até o próximo Sala de Visitas.